Pessoal, então a gente vai iniciando, né? Já são 10h05. Vamos bater um papo, conversar um pouquinho sobre a Alfabetizei. E nós estamos gravando, tá? Para depois passar para quem não conseguir ficar até o final e gostaria de terminar de assistir. Eu vou me apresentar rapidinho, tá? E depois eu passo para a Ana Chara também se apresentar, falar um pouquinho do nosso trabalho para a gente entrar na metodologia, certo? Então, eu sou a Ana Paula, né? Sou psicopedagoga, sou terapeuta, trabalho na área da educação já há 28 anos, atuando normalmente, né? Tipo assim, desde quando eu iniciei a minha carreira como profissional com a alfabetização. Tanto na sala de aula, né, na escola, com crianças de educação infantil e primeiro ano, como também no consultório, atendendo crianças com dificuldade de aprendizagem, direcionado à leitura e escrita. E nesse período de alfabetização, então, desde que eu venho trabalhando com as crianças, a gente vem observando muitas coisas, né? Assim, formas de trabalho que dão um resultado muito legal e que elas conseguem adquirir a leitura de uma forma prazerosa, de uma forma efetiva, e às vezes aquela alfabetização que não dá tão certo e que a gente vai moldando de acordo com a criança. Tá? Eu vou pedir para a Ana falar um pouquinho do nosso instituto, né, dos nossos profissionais, da nossa área de atuação, para depois eu entrar, então, na metodologia. Ana? Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu não sei se a internet está ruim só para mim ou para todos, mas às vezes ela está falhando um pouquinho aqui para mim, tá? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou a Ana Chara, sou psicóloga, já estou atuando também há mais de 20 anos. Então, eu trabalhava muito na área comportamental e hoje a gente tem um olhar todo sistêmico dentro da psicologia sistêmica, até por isso também que a gente desenvolveu a metodologia e a gente viu que teve tantos resultados, né? Então, eu vim lá do Paraná, talvez a gente vai ter franqueados do Paraná também, e isso me deixa muito feliz. E hoje estamos em Santa Catarina, né? Nós somos de Brusque, então nós já estamos aí há um tempo, 15, 16 anos na cidade, e há 14 anos a gente lançou o Instituto Facilitar, que antes era só facilitar, né? Então, eu e a Ana, nós nos encontramos por causa de uma criança que ela tinha uma dificuldade de aprendizagem e uma dificuldade comportamental, e ela nos uniu, né? E a gente foi observando como era importante fazer o trabalho pedagógico, psicopedagógico, junto com o trabalho comportamental, e lá a gente começou a observar os resultados, né? Então, desde faz 14 anos que nós estamos juntas, e a gente vem fazendo experimentos, né? Com as crianças, com os adolescentes, com a alfabetização, e a gente foi tendo cada vez mais resultados perante tudo isso. Então, a metodologia que a gente desenvolveu da Alfabetizei, ela não vem de agora, desses 3 anos que a gente começou, ela já vem de 14 anos atrás. Então, assim, melhorando um pouquinho, construindo algo, né? Até que a gente conseguiu desenvolver todo esse processo que a gente vai lançar para vocês hoje, tá bom? E aí eu devolvo para a Ana para ela falar um pouquinho sobre isso. Isso. Então, eu vou apresentar um pouquinho o material para vocês e vou estar falando sobre a metodologia, tá? Então, assim, ó, como a Ana falou, a gente já vem trabalhando juntas há um longo período, né? E nesse tempo, a gente vem desenvolvendo, junto com os profissionais, com as crianças que atuam no Instituto, a metodologia das cores, né? Nós criamos essa metodologia, eu e a Ana Chara, e a gente vem atuando com as crianças e observando o resultado, né? Aquilo que está dando certo, a forma que as crianças estão se alfabetizando. Inclusive, uma das nossas tutoras pedagógicas, ela utilizou o material da Alfabetizei e ela fez o TCC dela da faculdade, né? Então, foi comprovado que dá muito certo, que as crianças conseguem sim se alfabetizar. A gente está colhendo bastante frutos, né, de alunos aí com transtornos de autismo, de dislexia, de TDAH, e crianças que não têm nenhuma dificuldade, mas estão conseguindo se alfabetizar. Então, a base da metodologia são as vogais, né? Então, nós temos as 5 vogais, talvez aqui não dê para ver bem as cores, mas a vogal A é a cor verde, a vogal E é o laranja, o I o azul, o O é o vermelho e o U é o roxo,
tá? Então, essa é a base da metodologia que inicia, tá, aos 4 anos. Porém, dos 4 aos 6, a gente desenvolve atividades direcionadas de pré-alfabetização. Então, a gente já inicia todo um trabalho a partir de 4 anos, para que quando a criança complete os 6 anos, que ela vai ingressar, então, no nível 1, da alfabetização, ela já tem todo um preparo de coordenação motora, né, de consciência fonológica, para poder adquirir essa leitura e essa escrita de uma forma mais tranquila. Porque o que a gente recebe no consultório hoje são muitas crianças que chegam no primeiro ano e não tem essa base, não tem essa estrutura formada que é tão importante para adquirir a leitura e escrita. E aí começa um processo onde a criança vai ter falhas, né? Ele não identifica a letra, ele não identifica o som, ele não consegue relacionar o fonema com o grafema, e na hora da escrita ele vai apresentar trocas, erros, várias coisas que acabam dificultando a leitura e escrita. Então, como eu expliquei para vocês, ela tem como base as vogais nas cores, né? O A, I, O, U, e partindo das vogais, nós vamos construindo a alfabetização, juntando as consoantes. Então, assim, ó, o material, ele é bem colorido, né? Então, assim, os desenhos, as imagens, ó, nós temos, são imagens amplas, uma letra fácil da criança fazer a leitura, né? Quando eu e a Ana desenvolvemos o material, a gente se preocupou com vários pontos, tá? Não adianta a gente ter muitas coisas na página, na atividade, que tire a atenção da criança e desfoque aquilo que é o meu objetivo naquele momento. Então, o nível 1, onde a criança começa aos 6 anos, ela precisa desenvolver muita parte da leitura escrita. Então, assim, ó, as tabelas de palavras, elas acontecem numa folha amarela, o material todo é na folha amarelinha, né, mas de uma forma onde tem um bom espaçamento. Todas as letrinhas, elas são em caixa alta no nível 1, porque a criança ainda não tem noção da letra script, da letra cursiva, que isso tudo vai sendo colocado um pouquinho mais adiante. E a tabela principal do nosso material é essa daqui, né? Que daí são as 5 vogais, e a criança começa a formar, então, as sílabas simples que a gente fala, tá? Partindo das sílabas simples, elas vão trabalhando a leitura de palavrinhas, tá? E, após a leitura das palavrinhas, a leitura das frases. Primeiro, ela vai trabalhar somente a vogal A, depois somente a vogal O. Por que depois do A vem o O? Porque nós trabalhamos os opostos, né? Então, menina, menino, a criança vai começando a fixar aquilo que é uma... Como é que eu vou falar? Assim, de uma forma mais clara e mais fácil. Depois que ela aprendeu bem palavrinhas com A e palavrinha com O, a gente vai fazendo a junção. Então, ela vai trabalhar bola, por exemplo, entendeu? Lobo, daí com a mesma vogal. Ela vai juntando as vogais que ela já adquiriu, que ela já aprendeu. Depois, a gente vai seguindo adiante, então, com a vogal E, com a vogal I, que daí vai juntando também, e, por último, a vogal U. Quando ela aprendeu as 5 vogais, a gente tem a junção, então, de todas as letrinhas em tabelas de palavras e frases com todas as vogais que ela já adquiriu. Depois que ela aprendeu bem as vogais, ela vai partir, então, para a construção de palavras com cada letrinha do alfabeto, tá? Partindo dessa formação, ela vai indo, então, para a discriminação dos sons, né? A criança começa a perceber que cada letrinha tem um som, porém, muitas vezes, ela acaba confundindo os sons que a gente fala que são parecidos, que nem o FV, o CG, o TD. Então, ela vai construindo essa parte fonológica através da metodologia. E aí, ela vai adquirindo a leitura de uma forma mais simples, porém, de uma forma estruturada e efetiva. Tudo que a criança lê, ela escreve. Então, assim, ó, aqui é o material, tá, gente? Só que a metodologia, ela tem toda uma estruturação, que aí no treinamento a gente passa para vocês. A criança vai utilizar a apostila,
ela vai utilizar todos os jogos que a gente produziu dentro da metodologia. Então, assim, nós temos os jogos das vogais, que é o Move Vogal, que é isso daqui. Então, a criança vai adquirindo, né, a construção da leitura e da escrita com a metodologia. A metodologia é só a apostila? Não. A metodologia, ela parte da prática, onde a criança desenvolve com vários jogos, tá? Com várias atividades, e depois ela pratica, então, com os exercícios escritos. Principalmente aquelas crianças, às vezes, que têm uma aversão ao papel. No primeiro ano, a gente encontra muitas crianças assim. Quando ela faz o joguinho, depois ela vai para o papel, fica mais fácil. Então, a gente desenvolve a prática para depois partir para a atividade de registro. Quando que a criança pode ingressar na Alfabetizei? Nós temos 5 apostilas, né? Então, nós temos essas apostilas aqui, que elas são o nível 1, o nível 2 e o nível 3 já da alfabetização, e nós temos as apostilas de pré-alfabetização, que é 4 anos e 5 anos. Então, a criança pode ingressar na Alfabetizei a partir de 4 anos. Quando ela chega na Alfabetizei, ela passa por um processo de avaliação. Nessa avaliação, a gente consegue identificar qual é o nível que a criança se encontra. Porque nós recebemos crianças na Alfabetizei de todas as idades, partindo dos 4 anos. Então, assim, ó, ontem mesmo iniciou uma criança de 7 anos, que ela já está quase completando 8, está no 2º ano do ensino fundamental e não reconhece nem as letras do alfabeto. Na avaliação que a gente fez, ela foi somente até a letra G, então ela fez A, B, C, D, E, F, G, parou, não conseguiu identificar sílabas simples. Mesmo que essa criança já vá completar 8 anos, eu não vou colocar ela no nível 2. Eu vou colocar ela no nível 1, que é de 6 para 7. Por quê? Porque ela está com atraso na alfabetização. Então, quando a criança entra na Alfabetizei, é importante que ela passe por essa alfabetização, por essa avaliação, para a gente ver o nível de alfabetização dela. Tem crianças que chegam com 10 anos, 11 anos, que também estão com uma leitura defasada, mas se ela já identifica a letra, se ela já reconhece sílabas simples, ela vai para a apostila do nível 2, onde ela já vai entrar com coisas um pouco mais complexas. Que aí a apostila do nível 2 entra com sílabas compostas, dígrafos, formação de frases, né? Então, ela já entra com uma proposta um pouquinho mais aprofundada. A apostila nível 1, de 6 para 7, é o primeiro nível de alfabetização, sílabas simples, formação de palavras, identificação de letra. Na nível 2, então, já vai para sílabas complexas, dígrafos, né? Então, várias atividades direcionadas a uma alfabetização um pouquinho mais formal, digamos assim, onde ela saiu daquela simples e já foi para uma mais complexa. E no nível 3, né, que é de 8 para 9 anos, então, é a alfabetização ortográfica, onde ali a gente já começa a tirar as cores, e ela praticamente usa a apostila só no preto e branco já, porque ela já passou pela aquisição da leitura e escrita. Ela precisa fortalecer a alfabetização agora através de uma questão mais ortográfica. A acentuação, a questão da parte de pontuação de frases, enfim, vários detalhes que hoje a gente percebe que as crianças não estão dando conta porque não são ensinadas, né? Eu sempre falo, a criança precisa ser ensinada a ler e escrever. Ela não consegue aprender sozinha. Então, a proposta da Alfabetizei, ela inicia aos 4 anos e ela não tem idade limite, ou seja, eu posso receber crianças, adolescentes, adultos, né? A gente já trabalhou com adultos de 58 anos, 42 anos, pessoas que tinham uma dificuldade na leitura e escrita e vieram para a Alfabetizei, então, para trabalhar dentro dessa proposta, tá? Então, a proposta da Alfabetizei engloba 5 apostilas. A criança entra no nível que ela está, depois de passar pela avaliação. Tem a criança que vai passar por todas as apostilas,
tem a criança que vai entrar, às vezes, já iniciando um nível 1 de alfabetização, um nível 2 de alfabetização, ou até mesmo vai direto para a alfabetização ortográfica, que é aquela criança que sabe ler e escrever, porém não sabe as regras de ortografia. E aí, no nível 3, a gente consegue desenvolver isso com ela também, tá? Como que funciona o trabalho dentro da Alfabetizei? Como que a gente faz essa proposta para o pai? Cada apostila, ela tem um período de utilização, digamos assim, quanto tempo que uma criança precisa para fazer a apostila de nível 1, tá? A média que a gente tem normalmente são 10 meses, sendo 1 hora por semana. Então, a criança chega na Alfabetizei, não importa qual é o mês, né? Ela vai chegar agora em agosto. Ela vai fazer a avaliação, a gente viu o nível que ela está, o pai efetiva a matrícula, e ela começa na apostila de nível 1. Ela vai vir toda semana, 1 hora por semana, para fazer esse trabalho, sendo que, Ana, pode ser 2 vezes por semana? Pode, tá? Isso vocês vão se adaptando de acordo com a família. A proposta é 1 hora por semana, num período de 10 meses, aonde nós vendemos, né, para o pai um contrato fechado. Então, para a criança fazer a apostila nível 1 da Alfabetizei, ela leva 10 meses. Como que eu vendo para o pai? Pai, o valor é R$4.000, né? Por exemplo, você pode pagar 10 parcelas de R$400, ou o pai pode pagar à vista, sabendo que o filho vai estar 10 meses dentro da proposta da Alfabetizei, tá? E o material, como é que funciona? O material é pago à parte. Então, assim, ó, a criança, ela vai entrar e vai receber o kit, que é a apostila e as letrinhas que ela vai estar sempre usando nas atividades. Vem dentro de uma caixinha, né? Ela recebe esse material. Como que eu vendo para o pai esse material? Então, assim, ó, no dia que o pai vem fazer a matrícula, né, que ele vem efetivar a entrada da criança no Alfabetizei, eu posso fazer algumas propostas diferentes. O pai pode pagar a apostila à vista para mim, que ela custa para o franqueado, né, um valor, e para o pai, o franqueado pode cobrar do pai um pouco a mais, né, isso não, digamos, cada franquia vai se adaptar e vai colocar para a família, então, o valor que ela queira cobrar. Para o franqueado hoje, ela custa R$ 249,90. Ana, eu vou vender o kit da apostila R$300 para o pai. Ok. Como que vocês podem vender? 4.000 a proposta, né? Ali dos 10 meses, mais R$300 a apostila. O pai pode pagar 10 parcelas de 430. Ou o pai paga o material à vista e depois inicia pagando as mensalidades no dia 10, no dia 15. Cada franqueado vai fazer de acordo com o que achar melhor para aquela família, tá? Mas isso faz com que... Oi? Lembrando, né, Ana, que essa é a realidade nossa aqui de Santa Catarina. Isso. E a franquia, ela vai colocar para vocês o valor mínimo e o valor máximo. E a franquia, o franqueado, ele vai se adaptar dentro daquele padrão, depende da região, né? Então, assim, as apostilas compradas sempre para o franqueado será um valor, mas ele vai adaptar ao pai, né? Então, assim, a compra de jogos também vai ter um valor específico que o franqueado pode comprar a partir do site, e ele também pode fornecer esses jogos para as famílias, né? Então, assim, vai ter um valor máximo e um valor mínimo, dependendo de cada região, né? Porque existe muito isso por região também. Isso, a gente coloca como ticket médio, né? R$400, porque hoje a nossa realidade aqui em Brusque é em torno de R$100 a hora-aula, tá? Então, como são praticamente 4 aulas por mês, a gente colocou a mensalidade no valor de R$400. O franqueado pode colocar no valor abaixo ou um valor acima, de acordo com a realidade dele, tá? Então, assim, ó, lembrando que eu posso atender individualmente. Então, vamos supor, eu tenho o João que vem toda quarta-feira, das 14 às 15 horas. A Alfabetizei, a proposta é até 3 alunos por horário. Então, assim, desde que eles estejam no mesmo nível. Então, nós temos grupinhos que estão fazendo o nível 2, vamos supor, né? Então, eu tenho 3 alunos que fazem o nível 2, e aí eles vêm no mesmo horário. Como é que fica a mensalidade? Nós não mudamos o valor, a família paga o valor da proposta, que é como eu falei. A gente vende a proposta dos 10 meses para que o pai
pague como ele queira, né, os 4.000 parcelado, à vista, como ele quiser, e a criança cumpra, então, a apostila, junto com as atividades, os jogos, tudo que vai ser proporcionado para ela nesse período. Ou eu vou atender individual. Lá na nossa unidade, o que a gente faz? A gente tem crianças que não tem como ser em grupo, né? Tem criança que a gente atende individual porque precisa de uma atenção maior. Tem crianças que a gente até coloca no grupo, por quê? Porque é legal trabalhar a socialização, né? Durante os jogos, a questão da leitura, né? Da segurança. Então, tem vários pontos que a gente pode estar adaptando dentro da nossa unidade, tá? Com relação aos jogos, muitas vezes as crianças querem ter em casa. Cada franquia tem que ter um jogo de cada, certo? Então, assim, ó, esse jogo aqui do AlphaTri, vamos supor, né, é um jogo que qualquer criança pode ter em casa para montar. É um jogo que desenvolve a consciência fonológica. Então, como é que o franqueado faz? Ele pode comprar direto no site. No site da franquia, somente o franqueado vai ter a senha para adquirir as apostilas, adquirir os jogos. O pai não vai ter acesso, tá? E aí o franqueado pode comprar o jogo e ter na unidade para revender para a família. Ana, eu queria muito ter um jogo desse em casa, porque ele gosta de brincar. Então, a família pode adquirir o jogo, tá? Nós não fizemos, tipo assim, de uma forma que vocês são obrigados a ter tantas apostilas, tantos jogos na unidade. Não, vocês vão comprando de acordo com a necessidade de vocês. O que a gente indica, né, que pelo menos vocês tenham uma ou duas apostilas de cada nível, porque o pai chega, que nem assim, essa semana, segunda-feira a família foi lá na nossa unidade e já queria iniciar as aulas. Como ele fechou toda sexta-feira à tarde, ele já começou ontem. Então, a família chegou na segunda, a criança já iniciou na mesma semana. Se vocês têm o material, vocês já podem colocar a criança. Se tem que pedir, às vezes demora um pouquinho com a logística. Então, sempre ter um ou dois material de cada nível para a criança chegar na unidade e já poder efetivar a matrícula e já começar as aulas, tá? Com relação à metodologia, muitos perguntam assim, Ana, tem que ter formação em pedagogia, tem que ser da área da educação? Não necessariamente. Claro que, se for, ajuda, né, facilita, mas todo treinamento que vocês vão passar comigo e com a Ana Chara, vocês vão aprender sobre desenvolvimento infantil, sobre alfabetização, sobre consciência fonológica, metodologia. Então, quando adquirir a franquia, dentro desse valor, vai estar o treinamento, tá? E aí, com o treinamento, vocês vão poder atuar com as crianças dentro da unidade. Hoje, nós estamos contratando algumas meninas, né, para atuar na nossa metodologia, que estão concluindo o ensino médio. Então, assim, ó, elas estão concluindo o ensino médio e a grande maioria provavelmente vai para a pedagogia. Então, elas já vão iniciando uma faculdade, iniciando uma formação, já atuando como tutoras pedagógicas, tá? O franqueado pode ser ele mesmo que aplique na unidade, como ele pode contratar uma pessoa para atuar como tutora pedagógica e ele ficar nessa parte mais de orientação, né, de avaliação de aluno, de fechamento de matrícula, enfim. Cada unidade vai se adaptando. Algumas unidades que já fecharam o contrato, o próprio franqueado vai trabalhar com as crianças. Ele vai iniciar já atuando com as crianças e depois, conforme a demanda, ele vai contratando mais profissionais. Porque não existe um limite máximo de alunos. Eu tendo espaço, tendo horário, eu vou colocando os alunos, a quantidade de alunos que couber, então, na minha unidade. Tá? Com relação à metodologia, eu acho que seria isso. O que a gente está pontuando, né, e mostrando para vocês, assim, ó, para ter uma unidade da Alfabetizei, é algo muito simples, tá? Então, eu não preciso de um espaço, como é que se fala, muito grande, eu não preciso, né, ter uma estrutura aonde a Alfabetizei precisa se adaptar, não. Ela se adapta em qualquer espaço. Por exemplo, assim, eu posso abrir uma Alfabetizei dentro da minha casa, desde que eu tenha uma sala, e essa sala vai ser projetada para a Alfabetizei. O nosso comercial, o nosso marketing vai ajudar no layout, na estrutura da sala, e vocês montam a parte física, então, e já pode começar a atuar.
Pode ser instalada dentro de uma clínica, né? Por exemplo, assim, a Ana, eu tenho amigas que têm uma clínica de psicologia, fonoaudiologia, pode ser instalada dentro da clínica, porém, sempre vai ter que ter uma sala separada. Então, a Alfabetizei, ela tem a estrutura dela, o espaço dela, onde tem que ter a mesa, as 4 cadeiras, um armário para guardar os jogos e os materiais, o quadro branco que vai ser utilizado nas atividades. Então, nesse espaço, a gente monta a Alfabetizei, né? E o ideal é que tenha também banheiro e uma recepção ali para as famílias que chegam para deixar as crianças e depois buscar, tá? Pode ser instalada dentro... E sempre sabendo, né, Ana, que digamos assim, ó, ela vai estar instalada dentro de uma clínica ou ela vai estar instalada dentro da sua própria casa, mas sempre lembrando que ela é uma empresa, né? Então, assim, ó, ela vai estar dentro de uma empresa, mas ela é uma empresa, ela tem um CNPJ. Então, mesmo que ela esteja dentro da tua casa, ela é uma empresa e ela é um CNPJ, tá? Só para a gente poder... Então, assim, ó, nós estamos com essa proposta das 10 primeiras franquias nesse valor, que nós colocamos de 2.850, porque nós nos tornamos franquia no final do ano passado. Então, nesse ano, agora, a gente está vendendo para outros municípios, para outros lugares. Então, nós montamos esse projeto para que as 10 primeiras comecem a atuar nesse valor que a gente fez, que a gente ofertou, né? Porém, partindo disso, a taxa de franquia vai mudar, vai ser um valor diferente, tá? Nós já temos algumas franquias com contrato fechado, por isso que a gente fez essa live hoje de manhã, porque nós temos muitos interessados em adquirir a franquia, né? A maioria está conversando com a gente no WhatsApp ali, e como queria conhecer um pouquinho mais, a gente fez essa live para estar apresentando. Cada um a gente vai tratar de forma individual. A gente precisa mandar circular, né? Dentro da circular está toda a proposta da franquia, o que precisa, o que não precisa, como é que vai funcionar, como que eu pago a taxa de franquia, como é que funciona os royalties, como é que funciona o marketing. E aí, dentro dessa circular, a gente dá um período ali para a pessoa ler, tirar dúvida. Depois a gente envia o contrato, né? Após a assinatura do contrato, naquele valor de 2.850, o franqueado tem um tempo aí de 90 dias que a gente dá para ele iniciar a operação, tá? Então, ele vai iniciar atuando já com as crianças. A gente vai trabalhar a captação de alunos, a gente vai trabalhar como desenvolver, como apresentar a Alfabetizei, né, nos parceiros. Tem todo um material que foi desenvolvido para entregar em escolas, em consultórios médicos, né, em lugares aonde as crianças passam e as famílias também, e a maior dificuldade é encontrar alguém que faça, então, esse trabalho para o seu filho. E aí a família já vai direto na Alfabetizei. A própria marca, ela já se vende, né? Porque quando a gente olha Alfabetizei, quem está precisando de alfabetização já sabe, então, que a proposta seria essa. Isso. E a gente conversa mais ou menos assim, né? Então, as pessoas nos perguntam, por que um custo tão baixo da franquia, né? Então, como a gente falou, nós temos uma construção aí de 14 anos, nós temos bons resultados já na parte clínica, e a gente foi construindo isso tudo, e nós fomos para Curitiba no ano passado, e apresentamos a proposta num congresso, e lá muitos médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, eles falaram, olha, vocês tinham que levar essa proposta para o Brasil todo, né, com os resultados que vocês mostram, porque é para crianças que têm realmente alguma situação, né, doenças típicas, atípicas, e para crianças que elas podem trabalhar até como uma prevenção de estimulação. Então, a Alfabetizei é para todos, né? Quando nós chegamos e nós pensamos nessa proposta, e a gente está levando para o Brasil todo uma franquia, nós pensamos num custo mais alto, né? E depois nós pensamos, não, nós precisamos, é como se a gente quisesse, assim, agora, divulgar o nosso trabalho, porque o resultado que nós temos aqui, nós sabemos o resultado que acontece, né? E a gente queria divulgar ele. Por isso que é um valor baixo, de custo tão baixo para essas 10 primeiras, né? Então, assim, é como se a gente quisesse pegar vocês pela mão e dizer, olha, nós traçamos esse caminho e gostaríamos que vocês também traçassem esse caminho, nós podemos segurar vocês pela mão e poder ensinar o caminho. Então, desde tá ajudando as pessoas e desde a área da prosperidade, que realmente, assim, ó, é uma franquia de custo muito baixo e que o ganho é muito alto, tá? Então, é por isso. Então, nós já temos as franquias fechadas e a gente só tem mais algumas vagas.
Por isso que, se você realmente tiver interesse, gosta de crianças e pensa em montar algo para si, para entrar em contato conosco o mais rápido possível. Porque assim que a gente fechar essas 10, faltam pouquíssimas vagas, o que a gente vai fazer? Ela vai ter outro valor. Ana, qual é o valor? A gente ainda não pensou sobre isso, mas não vai mais ser esse valor, porque esse valor é um valor muito baixo, entende? Então, o que a gente está fazendo é só para a gente poder ter esses 10 filhos mesmo, para poder pegar vocês pela mão e poder mostrar o caminho, né? E apresentar todos os resultados. Isso, porque assim, como a Ana falou, a gente já está há 14 anos, né, nós atendemos mais de 300 famílias, e ela tem um custo baixo, vocês não vão precisar ficar adquirindo coisas, né, o nosso objetivo dentro da franquia é prestação de serviço, então eu estou ali para ensinar meus alunos a lerem e escrever, dentro de uma metodologia toda estruturada, onde eu vou receber toda uma orientação de como a criança chega na alfabetização e de como ela vai sair. Então, o objetivo é justamente esse. E a gente sabe que dá certo, né? Então, assim, não teve nenhuma criança que passou lá pelo Instituto, que passou pelo nosso trabalho, que não conseguiu aprender a ler e escrever. Inclusive, crianças com laudos de rebaixamento cognitivo, né, de dislexia, com muita dificuldade, e hoje a gente vê que muitos já até se tornaram adultos, né, e a gente vê que conseguiram entrar no mercado de trabalho, né, que tem autonomia, que é esse o nosso objetivo, porque como eu e a Ana, a gente sempre fala, todo mundo tem direito de aprender a ler e escrever, só que hoje a gente sabe que as escolas estão sofrendo muitas vezes com questão de próprios profissionais, né, que muitas vezes não têm para atuar. Veio essa questão da pandemia, que trouxe um prejuízo muito grande para as nossas crianças e para os nossos adolescentes, e a questão da alfabetização é algo que todo mundo vai precisar, né, então, assim, é algo que mesmo que digamos assim, a criança, muitas vezes, ela tem a escola que faça esse papel, mas ela precisa de algo a mais, porque só a escola não dá conta. E cada vez mais nós temos alunos, né, que não estão conseguindo aprender a ler e escrever e que precisam desse apoio extra. E esse apoio extra, então, seria a Alfabetizei. Inclusive, a gente faz muitos projetos também para instituições para estar conseguindo auxiliar crianças, né, dentro de uma proposta às vezes um pouco mais barata. Então, assim, eu preciso alfabetizar 30 crianças de uma instituição, e aí a gente pode montar um projeto, né, para que essas crianças venham para alfabetizar, enfim. O trabalho, ele vai muito além, né, disso que a gente vê no nosso dia a dia. Assim, a gente pode criar vários mecanismos para estar auxiliando todas as crianças do nosso município, tá? Hoje, nós vendemos uma Alfabetizei para cada 150 mil habitantes, então, nós temos cidades que estão adquirindo a Alfabetizei, vai entrar uma somente por cidade, né? Cidades com 500 mil habitantes, então, o pessoal está comprando a primeira, daí já tem interesse na segunda, enfim, a gente vai montando por cidade, tá? E antes de, por exemplo, Ana, na minha cidade tem 1 milhão de habitantes, eu vou comprar uma. Sim, você vai comprar a primeira. Se alguém tiver interesse em comprar também, a gente vai conversar com você primeiro, para ver se você quer ter mais de uma franquia no mesmo município, tá? Então, eu acho que seria isso, né? Nós vamos mandar nos grupos o vídeo também para o pessoal estar assistindo, tirar dúvidas. E quem tiver interesse, nos mande mensagem individual e a gente vai fazendo a tratativa com cada um, né? Mandando a circular, tirando dúvida de quando a pessoa ainda não compreendeu algo, né? Porque às vezes é muita informação e, eu não entendi isso, não entendi aquilo. A gente vai tratando com cada um de forma individual. E temos uma equipe de marketing, uma equipe comercial ali também que vai estar auxiliando vocês nessa parte. Certo? Bom. Eu acho que seria isso, né, Ana? Isso. Agradecemos a presença de quem está aqui ao vivo com a gente, né? E também de quem vai assistir esse vídeo agora, depois que a gente encerrar e enviar nos grupos ali das pessoas que têm interesse, tá? Então, se realmente você quer ter uma Alfabetizei, é uma proposta única agora para as 10 primeiras, porque nós vamos estruturar essas 10 primeiras, vamos iniciar a operação com as 10, e a partir disso, então, a Alfabetizei vai criando cada vez mais unidades aí no nosso Brasil afora. Tá bom? Obrigada, pessoal.
Aguardamos, e para quem for fazer parte da nossa família, que seja muito bem-vindo, tá bom? Com certeza. Um abraço. Um bom final de semana a todos, e a gente vai conversando.